é não ter um escopo claro do nosso trabalho. Às vezes, quando a gente vende o serviço também, na conversa fica tudo claro, todo mundo se entende. Depois, na execução do trabalho, aí a gente faz uma proposta e o cliente diz que pode ser bem simples. E aí a gente vai por isso mesmo, para não ter muito estresse, faz uma proposta bem simples, não descreve muito o serviço, não faz uma definição do escopo. Se você não sabe o que é isso, dá uma pesquisada no canal que a gente fala muito sobre escopo. Tem vários, a gente tem alguns vídeos falando sobre isso. E aí o que acontece? O escopo, ele é como se fosse o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Quando eu defino o escopo do meu trabalho, eu determino ali. Nesse trabalho, eu vou fazer revisão disso, disso e disso. Não vou fazer disso, disso e disso. Fica bem claro, vamos dizer assim, delimitado o que eu vou executar. E às vezes como também eu vou executar. E isso é muito bom, porque depois que o tempo vai passando, eu vou executando o trabalho, o que costuma acontecer quando a coisa é muito de boca é o seguinte: o cliente pensa assim, posso incluir mais isso aqui. E aí ele te pede para incluir mais uma coisa, ele te pede para incluir mais outra. E às vezes a política da boa vizinhança, quando é uma coisa que não afeta muito, a gente até inclui. E daqui a pouco, quando a gente vai ver, o trabalho é muito mais do que a gente tinha inicialmente previsto. A gente está entregando uma Mercedes e a gente vendeu um Fusca. Isso é terrível para nós. Às vezes, a gente acaba não conseguindo entregar bem o trabalho original que a gente propôs, porque ele vai crescendo tanto, vai tendo tantos pacotes, tantas edições, que o trabalho original que a gente vendeu, ele fica até assim mal feito. Não fica bom como a gente imaginou que queria fazer, e isso causa uma má impressão, e às vezes o cliente fica insatisfeito. Ou pode acontecer também de quando o cliente pede para incluir coisa extra, você diz, não, mas isso não estava previsto. Ele vai dizer, mas eu achei que estava. E aí fica o dito pelo não dito. Isso é péssimo. Então a sugestão é o seguinte: quando você vender um serviço, discute bem com o cliente. Nós vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, mostra a proposta mais detalhada que você puder, discute com ele. E ele diz, mas eu queria incluir isso. E aí você vai discutindo, faz isso antes. Porque tem aquela história, é melhor você ficar logo vermelho de cara do que ficar amarelo a vida toda. Discute logo, resolve tudo antes, numa boa, porque você ainda não, vamos dizer assim, fechou o trabalho, ainda dá para negociar preço, discutir. Depois que você começou, vamos dizer assim, você até pode fazer uma outra coisa a mais, né? Mas o escopo ficou claro, vocês discutiram, está escrito. Então, isso evita muito desgaste. Vai por mim, eu estou falando isso por experiência própria, porque nós já passamos por isso e não foi uma vez só não. Até a gente aprender, vamos dizer assim, essa sintonia fina com isso, como usar isso a nosso favor, nós passamos bastante desgaste. Na maioria das vezes, para a gente conseguir se estabelecer, a gente tem que ceder e a gente faz trabalho perdendo dinheiro. Então, como eu não quero isso para você, eu quero que você seja lucrativo com consultoria, fica a dica. O item 5, que é um erro também que eu acho que é péssimo para nós, é não registrar qualquer mudança que ficar definida durante a execução do trabalho, né? Por quê? Porque quando vamos dizer, quando a gente ganha um cliente, eu estou falando aqui já de cliente que eu ganhei, esse cliente, ele vale ouro e ele pode ser um cliente recorrente e ele me indica para novos clientes. Então isso tem a ver com venda em que sentido? Eu tenho que causar uma boa impressão com quem está chegando e cada cliente que eu tenho que causar uma excelente impressão para ele, porque ele é um embaixador oficial do meu trabalho e recomendação e referência pesa muito para vender serviço. Então, quando, vamos dizer, eu estou executando um trabalho, como eu estava falando do escopo, eu estava falando desses detalhes ali, agora eu estou falando de mudanças. Vamos dizer, se eu estou fazendo um trabalho e eu e meu cliente decidimos mudar, a gente decidiu fazer uma mudança no escopo, no meio do trabalho. Se você não registra isso bem, isso fica bem registrado, isso também pode ser um tiro no pé. O ideal é, como eu falei lá do escopo, sempre que você puder, mesmo assim, não vou fazer um contrato novo, faz um e-mail e pede para ele dar um de acordo. Deixa isso registrado em algum lugar, cria uma pasta no seu e-mail, em algum lugar, que fica todas as suas interações com o cliente registradas. Por quê? Coisa que não é escrita, depois vai passando o tempo e você não lembra, nem o cliente lembra. E essas mudanças, principalmente se os seus contratos forem mais longos, depois elas se perdem. E aí quando você vai entregar o trabalho final, vamos dizer que são 2 sócios. O outro sócio fala, mas o trabalho não era aquele?
E aí o outro sócio que terminou isso com você sem falar com o sócio dele. Acredita que acontece isso, tá? Vamos dizer que são 2 sócios te contratados. Aí um é responsável para te atender. Aí durante o trabalho, o sócio número 1 pede para você mudar o escopo sem falar com o número 2. Aí você, ok, vou fazer. Chega na hora de entregar o trabalho, o sócio número 2 fala, mas não foi isso que eu combinei. E você fica no meio da encrenca do sócio. E aí? O que você vai falar? Então, nessas horas, você tem que ter alguma coisa por escrito. Porque até mesmo, vou te falar, que é capaz do sócio número 2 dizer que não falou nada, eu já vi isso acontecer. Para não ter problema com o sócio número 2. Não foi isso que eu falei, não, ela me entendeu errado. Então, assim, vai por mim, porque o ser humano, quando ele está acuado, às vezes ele tem as reações mais loucas. Então, sempre que você puder, não é para você brigar, se defender, porque quando a gente está atuando com o cliente é parceiro. Mas é assim, sempre que eu pelo menos sou partidária disso, que a gente ganha os clientes, a gente não vem para trazer caos para o cliente, a gente vem para trazer guerra. A gente vem, quando a gente vai trabalhar com consultoria, para trazer ordem, para ajudar. Eu acho que isso é uma coisa que contribui muito para a recorrência de venda de serviço, né? Pelo menos eu acho que isso nos ajudou a manter a nossa permanência com os nossos clientes, né? Então, eu acho que num caso desse, se acontecesse uma saia justa dessa com você, se você tivesse registrado, você podia, mas lembra aquele dia que nós conversamos, eu até te passei um e-mail, você me deu um de acordo, você deve ter esquecido. E aí você sai da saia justa, sem precisar brigar, chamar ninguém de mentiroso. Então, às vezes você ter alguma coisa escrita ajuda pra caramba. Fica a dica, se tiver qualquer mudança no escopo do seu trabalho, registra de alguma forma, não deixa isso passar batido não. Eu estou falando de coisas que vão influenciar, porque se você souber gerenciar essas coisas com uma postura correta, isso vai influenciar muito nas recomendações futuras de trabalho para você ser lucrativo, para você ganhar novos clientes.